Muito bem, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia, aproveitando aqui mais uma oportunidade para falar de um tema interessante. Olavo de Carvalho vai ser o título disso aqui, por mais que isso seja para chamar a atenção, obviamente, das redes sociais, mas é também um momento oportuno de falar de alguns temas. E hoje, Olavo de Carvalho e a crítica à educação formal, que vai ser a chamada deste vídeo. Portanto, para além de ser oportunista, digamos assim, utilizar o nome Olavo de Carvalho para se ganhar views na internet, também, eu espero que estou sendo, digamos assim, um pouco além disto, mas tornar oportuno falar de Olavo, mas falar de um tema que esse autor tanto representa quanto suscita, que é a crítica ao sistema formal de educação. Mais uma vez, eu creio que sobre o Olavo já tem muita coisa sendo feita a favor e contra, e eu nunca quero, digamos, entrar nisso, até porque eu não sou especialista nem de um lado e nem de outro. E eu gosto de pensar a partir dos temas, digamos assim, que são propícios e as pessoas já estão dispostas, digamos assim, a pensar. O tema da educação e da crítica à educação é um tema que eu conheço já há muito tempo, e por isso eu acho oportuno pegar este gancho para falar. Vamos lá então, joinha, inscreva-se, comentários ajuda bem o trabalho. Vejo muitas críticas ao Olavo de Carvalho e, de certa maneira, que acabam repondo, sobretudo dos seus críticos, que não se pode criticar a educação formal. Eu quero lembrar que a educação formal é criticável. A educação formal não quer dizer que ela cumpre o papel que ela, digamos assim, põe escrito na sua porta. Para aqueles que tiveram, por exemplo, dislexia, sabem muito bem, para aqueles que têm a dislexia, sabem muito bem o quanto digamos assim, sofrido o processo da escola formal. O quanto a escola formal serviu para, digamos assim, inscrever sobre essas pessoas a ideia de que é culpa delas a incompetência e de que elas são fracassadas. Então, portanto, a crítica que Olavo de Carvalho faz à escola formal, e mais uma vez eu digo, eu não compartilho com alguns aspectos do pensamento de Olavo de Carvalho, eu não compartilho, sobretudo, um conjunto de ideias que acabou de ideias talvez nem tanto, mas de pessoas que meio que se filiaram ao Olavo de Carvalho ou procuraram estar próximo à sua imagem, se fazer passar por seus discípulos. Eu não compartilho nada disto. E daqueles que se dizem filiados a esse pensador e ao seu pensamento, e que são aqui no Brasil protagonistas de posicionamentos políticos específicos. Então não compartilho, sou crítico a isto, que fique bem claro. No entanto, pensando naqueles que criticam Olavo de Carvalho, eu penso que existe nesses indivíduos um expediente de aterrorizá-lo e de nunca dizerem que Olavo de Carvalho, por exemplo, não era contra o conhecimento. Olavo de Carvalho, porque ele não estudou e etc., ele tem críticas, às vezes muito intempestivas, diria assim, acerca por exemplo, dos intelectuais uspianos e tal. Não quero entrar nos detalhes se essa crítica é procedente ou não. Mas o fato é que Olavo de Carvalho é um exemplo de que o seu posicionamento era contrário à escola e não contrário à ideia de conhecimento. É claro que nós poderíamos pensar, mas no mundo de hoje é impossível nós pensarmos a vida de formação e cultural das pessoas sem a escola. Aparentemente sim, aparentemente parece que para tornarmos viável a educação do maior número de pessoas precisa ser feita na escola. E parece que não há outra possibilidade, que nós temos que nos submetermos à escola. Portanto, eu sou um crítico radical da escola, e nesse sentido, para além do Olavo de Carvalho e das polêmicas em torno do seu pensamento,
e que as quais, como eu já disse, eu discordo de quase tudo, esta crítica dele, na prática, à escola, é possível ser feita, e ele não foi o primeiro a fazer. Ivan Illich, por exemplo, que foi um padre católico, austríaco, morou muitos anos no México, não sei se é em Cuernavaca, a cidade onde ele viveu, se não me engano, e lá desenvolveu todo um centro chamado de documentação, sobretudo da documentação da vida dos trabalhadores. Nesse pensador, Ivan Illich, e depois num discípulo seu que até escreveu um livro chamado A Escola Está Morta, nós temos uma crítica radical da escola. A escola, no pensamento de Ivan Illich, ela deverá ser substituída, terá que ser substituída por outra coisa. Porque ela tem uma espécie de gráfico onde ela realmente é o que promete, mas que depois ela não promete, ela não entrega mais nada e se transforma num problema. Por exemplo, a escola pública brasileira, hoje maltratada justamente pelos governos de direita, né? Então, nesse sentido, que fique claro que não tenham nenhuma intimidade, não tem nenhum interesse em pensamento de direita. Mas como que os governos de direita aqui no Brasil tratam uma educação formal? Que, aliás, é bom saber que a educação é o setor do Estado que mais é regulamentado, é mais controlado, é mais planificado, né? Se critica muito, os direitistas de pijama criticam o comunismo, porque o comunismo é uma economia planificada, quer dizer, o Estado chinês planeja como vai surgir uma cidade, as empresas que vão ter ali, e isso para a ideia de liberalismo é terrível, ok. Mas quem planifica a educação no Brasil, nos estados ocidentais, são as secretarias de educação, que controlam 100%. E no caso específico aqui do Brasil, a escola, por exemplo, básica, é extremamente controlada. E é, com muita frequência, permeada por pessoas extremamente controladoras. E o controle, nesse sentido, apaga o protagonismo das pessoas, das comunidades locais. Esse controle não permite que, digamos assim, aquilo que importa para um jovem de periferia de São Paulo possa aprender na escola, tanto do ponto de vista de aprender das demandas que são postas, que não são postas por ele, mas também de aprender a colocar as suas próprias demandas e de criar as suas próprias condições. A escola não permite isso. A escola tem o que tem que aprender. Quem decide o que tem que aprender não é a comunidade escolar. Isso tem diferenças de controle, se nós comparamos entre o Brasil e Portugal, por exemplo, países que temos cultura, de certa maneira, para bem e para o mal, parecida. Mas eu posso dizer que não é um exemplo de liberdade, mas as escolas básicas em Portugal têm mais liberdade do que os modelos escolares brasileiros. Mais uma vez, a Portugal não é a Finlândia do imaginário brasileiro, porque acho que não existe a Finlândia de fato que existe no imaginário do brasileiro. Essa Finlândia que cai nos discursos escolares, frases motivacionais. Lembro-me muito bem de uma sátira de uma série televisiva da Catalunha chamada Merli. E lá existia um professor, obviamente, de filosofia muito doido. E esse professor, numa apresentação para os pais, diz, olha, tem que dizer Finlândia, acho que Suécia, porque eles gostam de ouvir isso. Eu diria a mesma coisa. Vejam lá a série muito interessante, por sinal, chamada Merli, produzida em Barcelona, se não me engano, na Catalunha. Enfim, então a crítica de Olavo sobre a escola não é unicamente do Olavo. O Olavo não só critica a escola, mas como ele se construiu fora da escola. E, obviamente, ele estabeleceu relação de ensino e de aprendizado. Existem estudos mais detalhados, do estudo, obviamente, de Olavo de Carvalho, que eu não conheço nada do pensamento dele. O que eu conheço é dessa figura pública e de frases, de ideias soltas. Essas ideias soltas vão desde ideias absurdas ou ideias que dentro de uma frase, de um parágrafo descontextualizado, o que a obra ou o que a figura do Olavo inspira em termos políticos no Brasil, aquele parágrafo faz sentido. É claro que a filosofia não se faz de frases apenas ou de coisas descontextualizadas, é feito numa tradição
que interage e que dialoga. Portanto, temos que tomar certo cuidado com a ideia do outsider, da filosofia, porque, na verdade, isso parece ser muito interessante, mas pode ser também um deslocamento que vire qualquer outra coisa e não vire propriamente filosofia. Mas, então, essa radicalidade de crítica ao estabelecimento de ensino não é tratada, não é questionado que realmente a escola não promove, e a cada dia tem promovido menos, uma inclusão cidadã das pessoas. Para encerrar esse vídeo, vale a pena a crítica de que, como num país que 65% somos pobres, né, como professor mesmo, nós somos precarizados, até a brincadeira atualmente é que alguns currículos introduziram projeto de vida. Que matéria é esta? Essa matéria é aquela que um professor ensina para o aluno como planejar a vida dele, de inserção na vida do trabalho, né, enquanto adulto, enquanto cidadão. Só que quem vai fazer isso, em geral, vai ser um professor que dentro da comunidade escolar é aquele professor que acabou sobrando de outras aulas, que ele não tem mais matérias para ele dar na cadeira dele, porque mudou de nome, e ele então, de certa maneira, pode ser considerado um fracassado. Dentro da própria comunidade escolar, ele foi jogado para fora dos seus conteúdos tradicionais, para dentro de uma matéria na qual ele tem que ensinar o jovem a não fracassar. Então, num resumo, alguns dizem, é um fracassado ensinando para o outro como não fracassar. Se nós considerarmos aqui, por exemplo, um salário de um professor do estado de Minas, ou mesmo do estado de São Paulo, início de carreira, São Paulo deve ser em torno de R$ 2.400, com curso superior e tudo mais, e aqui em Minas Gerais, dependendo das cargas horárias, mas vai de R$ 1.400 a R$ 1.800. Se a gente considera que é esse profissional que está ensinando o outro, um jovem, ele próprio não é exemplo, porque em outros setores de trabalho você tem melhores condições e salários nesse nível. Um estagiário de escritório de contabilidade em São Paulo, portanto, que começou a fazer um curso superior, tem condições de trabalho e salário maior do que um professor com curso superior formado e início de carreira no estado de São Paulo. Ou seja, é o paradoxo aí da fantasia de acharmos que a escola vai me fazer bem. O que eu posso dizer é que a escola pode não te fazer bem. Se eu fosse me fiar apenas, por exemplo, na minha escola fundamental e ensino médio, não por culpa daqueles profissionais, mas por um sistema que é engendrado de um jeito, o qual ele não consegue, e isso é para além do indivíduo propriamente, esse sistema não consegue efetivamente incluir a pessoa e fazer com que a pessoa possa, nesse processo, usufruir dos benefícios dos conhecimentos ali adquiridos. As questões, a pauta do que se ensina, a estruturação, a formatação é o grande problema. É estrutural. Não quer dizer que aí dentro haja indivíduos interessantes. Em menor quantidade, vou ser sincero, e a cada dia é muito raro, mas é a estrutura escola que não muda esse quadro de 65% de pobres brasileiros. Tem alguma coisa errada aí. O próprio professor já faz parte desses 65%. Aí depois de 65%, acho que tem 15% que está acima desses pobres, que não é lá grandes coisas, o professor estaria nesses outros 15%. Então muitos assumem que 75% no Brasil seriam pobres, porque os 65% aí encaminha mais para a condição quase que de miserável. Esses dados eles oscilam muito, precisa ser sempre bem analisado, mas 65% no Brasil não vive condições de dignidade, em termos de ganho financeiro. E, portanto, é um país extremamente desigual, um país que exclui as pessoas por cor, por vários motivos, e a escola pública está nesse cenário e não faz nada por esse cenário. Por quê? Porque é uma instituição extremamente controlada pelo Estado. Estado que, obviamente, vai ter sempre, nos seus pontos postos de decisão, obviamente, uma certa elite. Então, o Estado coincide com o interesse dessa elite e que, portanto, que mantém o resto em desigualdade social. Esse é o primeiro passo que é criticável na escola e que não se admite fazer essa crítica. É como as idealizações de pai e de mãe
que serve muito bem para certas tradições religiosas, para certas tradições teológicas. Muitos pais, pai ou a mãe, é exatamente a fonte digamos assim, precarização da criança. Nós sabemos disso. E essa cultura que impede de sentir que você tem que entender que os pais não são a salvação da lavoura, que a família ela é ambígua, ela pode ser sim uma fonte importante de formação, até onde nós conhecemos, mas ela também é uma fonte importante de acabar com a vida das pessoas. Então, não poder falar disto, que é o que acaba acontecendo com o Olavo. Né? Ao querer invalidar o Olavo por completo, é deixar de aproveitar uma oportunidade de entender que o Olavo não só criticou a escola, mas ele pessoalmente se colocou fora da escola e de certa maneira acabou se situando com certo êxito fora da escola. É claro que um Olavo, enquanto pai, que negligenciou a formação da filha, como ela tem dito com frequência, isso é uma outra problemática a ser pensada. Pessoalmente, eu discordo disso. Então, como fazer a crítica do processo sem também, digamos assim, tornar-se vítima na tentativa de fazer a crítica? Ele poderia ter educado a filha, ter educado de outras formas, como aí aí sim eu diria que seria um pacote que eu apreciaria por completo. Mas tanto Olavo, depois como os seus filhos, os seus dois filhos que também promovem cursos, a meu ver, são pessoas cultas. Eu posso discordar de Olavo, eu posso dizer que ele fala absurdos, eu concordo com a maioria das críticas nesse sentido, mas eu não posso desconsiderar que o Olavo é uma pessoa que detém um volume enorme de conhecimento. Tentar pichar ele de apenas um maluco é um expediente que impede a nós, que temos um posicionamento político diferente dele, de conseguir fazer certas críticas em valores que nós cristalizamos dentro da perspectiva da esquerda, por exemplo. E uma das questões é que a escola deve ser questionada, os sindicatos devem ser questionados. Por exemplo, em São Paulo tem um sindicato de professores que há 15 anos, jogando aqui por baixo, é uma única liderança. Eu chamo até que é o sindicato dessa pessoa, que representa a categoria de professores do estado de São Paulo, que tem aí próximo a 200 mil profissionais, 240 mil professores ligados ao estado de São Paulo. Eu preciso criticar isso, tem alguma coisa errada nisso. Ah, mas eu criticar isso, eu estou sendo bolsominho? Pelo amor de Deus, não estou sendo. Ou estou sendo ligado àquela mocinha bonitinha que foi eleita deputada e que está se posicionando concretamente no espectro à direita? Também não. Né? Esse é o difícil processo político, ele exige de nós capacidade. E essa capacidade é de parar de estereotipar o Olavo, dizendo que ele já teve uma tarica. Sim, nas tradições islâmicas a escola acontece no modelo de tarica, que é um modelo de escola em torno de um mestre. Se você for no Mali, você vai encontrar algo parecido. Se você for no Iêmen, você vai ver isso, na Síria, na Turquia. E qual o problema disso? Uma tarica não é uma organização criminosa, é uma escola que ensina. Agora, posso criticar essa escola, que ela usa métodos ABCDF? Sim, mas achar que isso por si só é um problema cabeludo, eu acho que é ingenuidade. São modelos alternativos de difusão do conhecimento. Ele tem certos problemas, obviamente. Um desses problemas, talvez, é que é possível haver dentro delas uma relação hierárquica e, com isso, autoritária. Não quer dizer que a hierarquia não seja autoritária, por si só seja autoritária, mas que possa ser autoritário, onde efetivamente não desenvolve uma dada reflexão comunitária, que é a característica da filosofia, por exemplo. No entanto, dizer que o filho do Olavo de Carvalho é uma pessoa inculta é um expediente de pensar por curto-circuito que a gente critica às vezes e com frequência quando isso acontece no espectro à direita. Então, fazer um diálogo com este fenômeno é perceber que ele pode, sem dúvida, se construir num espectro político diferente do meu, porém que aspectos de crítica a certas instituições são pertinentes. E que esses indivíduos não são críticos, mais uma vez, ao conhecimento, mas são críticos
de instituições que fundiram com o conhecimento. Eu, quando fiz pedagogia, eu gostava de brincar com alguns colegas de curso, ainda estudante, que eu não gostava de escola. E as pessoas ficavam, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu disse de escola, eu não disse de educação. A escola, sobretudo a escola básica, como eu já disse, para mim foi uma experiência não muito agradável. Era culpa da escola? Eu não sei. Existia muito, obviamente, aspectos de como eu administrava o meu capital afetivo, os afetos em mim. Né? Hoje é isso que eu prefiro me concentrar e certamente grande parte da minha dificuldade escolar está e esteve ligado aos meus afetos. Portanto, não tem nada a ver com a estrutura. Mas analisando tecnicamente a estrutura escolar e sobretudo a escola pública por onde eu já dei aula e já fui aluno, ela não consegue acolher os alunos. O que ela faz é incutir na cabeça do outro o processo colonial, no qual você não tem e você já está num processo de dívida eterna, porque você não sabe. Então a ignorância é um capital cultural que a escola incute na cabeça do aluno para que ele aprenda o lugar dele de fracassado. Então se a gente pega hoje as escolas públicas da Grande São Paulo, sobretudo as que estão aí no ensino médio, na sua grande maioria, né, é uma fábrica de fazer fracassados. Indivíduos que têm que admitir que ele não consegue saber e por ele não conseguir saber, ele tem que ocupar um papel desfavorável na sociedade. Porque o saber daquele outro, que às vezes também tem as mesmas dificuldades, mas ele foi para a escola privada, é o saber que vai merecer o lugar de práticas profissionais mais bem remunerada. A escola não é a saída nesse sentido. Existe exemplo, Olavo, a meu ver, os seus dois filhos, pelo menos, são exemplo disto. Eu creio que a filha do Olavo tem uma outra reflexão, no sentido de aí muito mais de um pai e da negligência da educação da filha e até mesmo de um machismo. Eu concordo plenamente com o que ela tem dito ultimamente e eu creio que ela tem muito a desenvolver a partir disto e acho importante que ela continue falando. Portanto, as observações dela sobre essa negligência, por exemplo, do pai, eu concordo e, obviamente, concordo com tanto o que ela diz quanto outros, na medida que o pensamento deste autor é extremista, é desconexo, é bizarro. Ok, concordo com isso, já disse, isso está em outros autores que falam melhor do que eu, porque entendem melhor. Porém, observando de fora, a crítica ao sistema escolar, não só de fala, mas de posicionamento pessoal, de construir um outro roteiro, está presente nesse indivíduo. E eu diria que o que ele ousou fazer é que ele não aceitou, digamos assim, que ele não ser escolarizado, ele deveria ocupar um papel de não intelectual, de alguém que não pode pensar. O que deixa os escolarizados, sobretudo os intelectuais das universidades de elite, enfurecido, é que, apesar das incongruências, Olavo de Carvalho vende mais do que eles. Olavo de Carvalho assumiu o debate nacional, coisa que ele fez por fora das regras da academia. E aí, quando nós falamos da escola universitária, por exemplo, dos programas de mestrado e doutorado, é o lugar do privilégio por excelência. As universidades federais que hoje estão sendo perseguidas, esvaziadas, sucateadas, e que isso tem um impacto extremo na cultura brasileira, na qualidade da vida, na ciência e nos desdobramentos da ciência, hoje esses intelectuais estão falando sozinhos. Porque eles, historicamente, se preocuparam com as bolsas deles, depois com os processos de seleção para mestrado e doutorado, que são os processos onde mais se pratica o obscurantismo, por mais que eles queiram que sejam objetivo e público, eles é que usam a autonomia deles para montar as panelinhas deles, os concursos para professores idem, e quando então um governo de extrema-direita ataca a universidade, esses indivíduos vêm a público tentar reclamar. Mas eles não falam com o público,
Porque historicamente eles vivem isolados num campus, recebendo o salário deles, fazendo as orientações segundo os interesses que eles decidem, segundo a mística da qualidade, da excelência, e que se dane a sociedade brasileira. Mas quando um governo de extrema-direita ataca a universidade, eles tentam gritar para a sociedade brasileira para tentar fazer alguma coisa. É muito evidente no Brasil que a Universidade de Excelência nunca quis pensar, e mesmo em alguns poucos cursos que pensam, o jeito de pensar que a universidade tem sim um papel social, isso não foi objeto para eles. Né? Eu penso que até mesmo numa universidade de história, de sociologia, essa ideia de interação com o fora dos muros acadêmicos seja algo mais restrito e modesto. Não estou falando nem de outras áreas do conhecimento que simplesmente não se veem na ideia de que, enquanto cientista e produtor de ciência, também estaria implicado com eles, digamos assim, ter que pensar os impactos sociais. Um pesquisador de física, de matemática, de engenharia, de ciências biomédicas, no geral, das universidades de elite do Brasil, públicas, federais ou estaduais, não tem essa preocupação e não tem nenhum engajamento e não se vê nesse lugar. Até o dia que um governo extremista vai lá e precariza a universidade, ou quando um governo quer vender o patrimônio da universidade para iniciativa privada. Aí sim que eles tentam jogar para a sociedade, olha o que estão fazendo conosco. Mas, historicamente, eles não estão nem aí. Sempre há exceções, a gente poderia citar também, mas o corpo complexo da instituição superior se comporta dessa forma. E aí também, mais uma vez, Olavo de Carvalho é um soco no estômago dessa turma. Por quê? Sendo excêntrico, fascista, o que quiserem dizer dele, ele se colocou nessa pauta e tomou a atenção de intelectuais que gostariam de ter o mesmo lastro teórico que Olavo de Carvalho tem. O mesmo lastro no sentido não de que a teoria dele seja desenvolvida, eu não conheço, mas no sentido de que Olavo vende livros e que Olavo é lido por um público razoável. E que, por mais esdrúxulo que possa parecer, ele se fez presente no discurso recente no Brasil em todas as instâncias. Então, este fenômeno que incomoda, a meu ver, um conjunto de intelectuais que poderiam debater e parar de ridicularizar, de criar caguetes, isso não contribui, isso é feio, é fofoca, né? E fofoca não é ciência. Acho que a gente precisa avançar e pensar. Não levar a sério Olavo de Carvalho é o mesmo que aconteceu no que se referia aos ideólogos, por exemplo, do social, do nazismo, que é o que a gente tem mais em informação. Ou mesmo o que, para ficar aqui politicamente equilibrado, aquilo que pode ter sido desenvolvido também por Stalin. Ou seja, se trata com um absurdo e não pensa o absurdo. Isso é difícil, é verdade, mas é preciso olhar para o absurdo sem esse curto-circuito. E é isso que eu tenho proposto nesses vídeos bem longos sobre Olavo de Carvalho. Obrigadão pela atenção e fraterno abraço. E em breve o canal volta para as pílulas filosóficas propriamente. Um abraço.